Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque eu sempre digo que a sua Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com cada um de nós. Nós estaremos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso de número 35, que diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Apenas até aí. Nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade. Servimos a um Deus que nos abraça, que nos ensina, que nos direciona. Um Deus cheio de misericórdia, que sempre está disposto a nos acolher, que sempre está disposto a nos amar ainda mais. E a palavra nos ensina que Jesus, Ele sentiu uma grande compaixão pelas pessoas. Ele ainda olha para cada um de nós e sente uma grande compaixão quando estamos necessitados, quando estamos precisando receber uma palavra, receber um ensinamento, receber uma palavra de conforto, de consolo. E as Escrituras dizem que eles estavam dispersos, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, eles não sabiam, as pessoas não sabiam, como ainda hoje muitas pessoas não sabem para onde devem ir, estão sem direção, estão sem rumo, não tem alguém para orientar, não busca alguém que seja na verdade um referencial. Por isso que muitas pessoas vão a muitos lugares e muitas vezes, quando anda sem direção, acaba chegando, quando alguém anda sem a direção do Senhor, acaba chegando onde não queria chegar, ou onde não deveria chegar. Volta e meia encontramos pessoas que aparentemente estão bem, até parecem que são pessoas bem-sucedidas, mas na verdade nós não conhecemos os medos, as frustrações, as dificuldades que essas pessoas vivem. Mas Jesus, Ele nos conhece por dentro, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe, Ele conhece o seu coração. E aqui a palavra disse que Ele, ao ver aquelas pessoas, ainda hoje, Jesus olha para cada um de nós, e Jesus tem compaixão. E a compaixão é algo prático, porque ter paixão juntamente com outra pessoa é estar do lado, é dar uma palavra de conforto, é emprestar o ombro. E Jesus conhece muito bem a sua história, e cada um de nós temos uma história particular, muitas vezes de sofrimento, muitas vezes de dificuldades na nossa infância ou na nossa vida adulta. Quantos tiveram pais alcoólatras? Quantos foram abusados? Quantas pessoas
estão machucadas, ainda estão machucadas. E é exatamente por isso que Jesus olha e olha com grande compaixão. Quando Jesus olha para você, Ele tem compaixão, porque Ele sabe a sua história, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe as dificuldades pelas quais você tinha passado. E por outro lado, existem milhares de pessoas que permanecem como ovelhas que não têm pastor. Alguns querem ser pastoreados por Jesus, outros, pelo contrário, não querem ser pastoreados, pelo contrário, gostam de julgar, até condenam. A palavra do Senhor nos fala em Lucas capítulo 6, verso também de número 6, que Jesus entrou em um templo, e havia naquele templo um homem com a mão ressequida, a mão daquele homem era mirrada, e os religiosos, os fariseus, que não era apenas naquele tempo, mas hoje ainda continua tendo pessoas com as atitudes de fariseus, eles não queriam que Jesus curasse aquele homem, porque aquele dia era o dia de sábado. O homem tinha a sua mão mirrada, mas as pessoas tinham as suas almas mirradas. Por quê? Porque eram também ovelhas sem pastor e não queriam também ser pastoreadas. Quando não somos pastoreados, não somos orientados, quando não somos pastoreados pelo Senhor Jesus, nós acabamos nos perdendo, acabamos muitas vezes nos frustrando, fracassando em nossos projetos, ficamos muitas vezes com a nossa mente confusa, porque não sabemos para onde ir, não sabemos qual a direção tomar. Por isso que a palavra nos fala que Jesus, Ele teve compaixão daqueles que estavam como ovelhas que não têm pastor, que não aprenderam a respeito do perdão, que não aprenderam a respeito do amor de Jesus. E uma pessoa que ainda não compreendeu a respeito do amor de Jesus, ela carrega dentro de si, muitas vezes, situações passadas, mágoas, rancores, tristezas do passado, por isso estão feridas. E uma pessoa ferida, ela sempre acaba ferindo aqueles que estão ao seu redor. Por isso o Senhor Jesus, Ele se preocupa e Ele nos ensina. Falei esses dias que se passaram, estou repetindo, que quando Jesus encontra os seus discípulos que estavam sobre o mar da Galileia, os discípulos estavam assustados, amedrontados, e o medo é na verdade um espaço na sua mente que está vazia. O medo é uma fé ao contrário, é uma fé negativa. O medo é contrário à fé. E os discípulos de Jesus estavam amedrontados, porque havia um grande vendaval, havia uma grande tempestade, e quase sempre nós ficamos assustados com as tempestades. E Jesus diz algo maravilhoso, Ele diz assim: não temas. O que é que passava no coração daqueles homens
que estavam amedrontados. Eles sabiam que o mar da Galileia é profundo, tem cerca de 40 metros de profundidade, 22 quilômetros, e eles estavam no meio, então eles estavam ali a 11 quilômetros aproximadamente, chovendo, não daria para nadar até a margem, e Jesus dá uma palavra. Jesus diz assim: não temas. Pedro vem e começa a caminhar sobre as águas, porque Jesus o chama, e quando Jesus nos chama, Jesus nos dá um entendimento que nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também ter foco. Uma ovelha que não tem pastor, ela não tem foco, mas nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Jesus fala a respeito de foco em todas as áreas da sua vida, mas não apenas foco, como também disciplina para continuarmos focados, para não perdermos a visão. Porque Pedro, na hora que perdeu a visão, a hora que ele deixou de ter o seu foco no Senhor Jesus, diz a palavra que o Pedro começou a se afundar. Por isso que uma ovelha sem pastor, muitas vezes ela se torna escrava da sua própria história. É uma pessoa que trabalha muito, mas o dinheiro não vem, porque não faz exatamente aquilo que foi determinado a ela como missão de vida. E nós nascemos com dons, talentos, com capacidades. Quando Deus te colocou sobre a face da terra, Ele já te conhecia, e Ele até já te chamava pelo teu nome. Por isso você não pode permanecer acorrentado ao passado, olhando para as coisas velhas, para aquilo que lá atrás te aprisionou, te machucou, te feriu. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,13, ele diz assim: deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Eu estou dizendo que é tempo de você deixar para trás algumas coisas. Não sei o que é que você precisa deixar para trás na sua vida, mas são coisas que te aprisionam, que te seguram, e chega um determinado momento na sua vida que você precisa deixar algumas coisas para que você possa prosseguir para o alvo. Mas para isso os nossos corações precisam estar quebrantados. Um coração quebrantado, ele recebe os ensinamentos e ele se dispõe a seguir os ensinamentos, para que possamos deixar para trás toda a ansiedade, para que possamos deixar para trás toda a depressão, para que possamos deixar para trás aquilo que na verdade tem nos perturbado. Por que é que nós precisamos deixar para trás? Porque nós temos a convicção que o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. E se Ele é o bom pastor, nada vai te faltar, diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, Ele é o pastor por excelência. E quando nós entendemos isso, nós começamos a nos amar mais, deixar para trás os ciúmes, as tristezas, mesmo porque os ciúmes são migalhas de atenção que às vezes nós buscamos das outras pessoas, exatamente porque nós não temos dado a nós mesmos a devida atenção.
E Jesus ensina algo maravilhoso. Ele diz assim: o maior mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo é amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Você não vai amar o seu próximo se você não ama a você mesmo. Eu gostaria que você soubesse, que pensasse a respeito, que você é único. Querido, não existe ninguém na face da terra que seja exatamente igual a você. Você é exclusivo. Será que vocês estão ouvindo a minha voz? Mas você precisa fazer a opção de ser uma ovelha guiada pelo pastor, que é Jesus. Existem pessoas, muitas vezes jovens ainda, que perderam o equilíbrio, não sabe para onde está indo, e começa a buscar em eventos, em situações, começam a buscar migalhas de emoção, nas baladas, nas festas, em outros lugares. Na verdade são migalhas de emoção, porque isso passa e deixa consequências. Muitos se embriagam e logo em seguida se prostam sobre o trono branco, aquele que existe lá no banheiro, porque estão embriagadas e percebe que o vazio da alma tem aumentado ainda mais, que não vai chegar absolutamente a lugar nenhum, porque nós só preenchemos as lacunas da nossa alma verdadeiramente quando estamos na presença de Deus. Mas Jesus diz assim: eu tenho compaixão. Jesus olha para as ovelhas perdidas com compaixão. Está no verso de número 36. No verso de número 35, ele estava percorrendo as aldeias, ele estava indo nas cidades, porque nas cidades tem pessoas que são ovelhas sem pastor. Ele estava indo nas aldeias, lugares pequenos, tem ovelhas que não têm pastor. Mas ele estava também nas sinagogas, ou seja, nas igrejas, porque nas igrejas também tem ovelhas que não têm pastor. E quando Jesus está dizendo que ele tinha compaixão, ele estava dizendo assim: eu te compreendo, eu sei o que você está passando. Jesus te compreende. E a palavra diz que ele vinha curando as doenças. Jesus estava curando as doenças e as enfermidades. As doenças são os problemas de ordem física, são as bactérias, são os arranhões, são os machucados. Mas as enfermidades são os problemas da alma, são os problemas às vezes de ordem espiritual. Doença, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Doença aqui no grego é patos, de patologia. Enfermidade é astaneia.
E essa palavra, ela está escrita no Novo Testamento 24 vezes, ou seja, havia muitos problemas, muitas pessoas com problema na alma. A maioria dos problemas, eles são na alma. E assim como o Senhor Jesus cura os problemas do nosso corpo, Ele cura também os problemas da sua alma. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Ele cura as suas enfermidades, e a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o mesmo eternamente. E a palavra diz que Jesus orou dizendo assim: olha, ore ao Senhor da messe para que envie operários, porque são muitas pessoas que estão vivendo essas condições, são muitas pessoas que estão enfermas, são muitas pessoas passando por situações complicadas. Ou seja, Jesus está buscando pessoas que possam compreender a dor daquele que está ao seu lado. Você precisa entender melhor a história, talvez dessa pessoa complicada que trabalha juntamente com você, ou talvez dessa pessoa complicada que está dentro da sua casa. Conhecer a história, para que você possa ter também compaixão por essa pessoa. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Ter compaixão é entender aquela pessoa. Jesus tinha dentre os seus discípulos um chamado Pedro. Pedro era um camarada complicado, explosivo, difícil. Pedro era limitado pelas suas enfermidades na alma. Mas Pedro começa a andar com o Senhor Jesus. Quando ele era ainda pescador, ele imaginava que no máximo que ele chegaria na vida dele era continuar sendo pescador. E Jesus chama Pedro para se tornar um pescador de homens. Ou seja, Jesus nos chama para que a gente possa entender que existem coisas maiores. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus fez com que o homem rude, ignorante, de difícil temperamento, se tornasse um homem dócil, abençoador. E é exatamente o que Deus tem para fazer com cada um de nós. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você se encontra e orasse comigo, entregando o seu coração ao Senhor, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa ser o seu pastor, e certamente nada vai te faltar. Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te glorificamos, ó Pai. Sabemos que a tua palavra, ela foi ministrada e ela não vai voltar vazia. Tome cada vida em tuas mãos, abençoe, guarde poderosamente, Pai. Pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.